São Paulo, julho de 1977. O verão mais quente da década cobria a cidade com um manto de ar pesado e silêncio inquietante. Enquanto o regime militar controlava as ruas, algo muito mais antigo e sinistro despertava nas sombras do Hospital Mandaki. Os primeiros relatos pareciam saídos de lendas urbanas. Um vulto peludo escalando paredes de prédios na Amouca, latidos guturais ecoando dos bueiros da Barra Funda. Desaparecimentos inexplicáveis de moradores de rua, cujas roupas eram encontradas intactas, mas com marcas de mordidas que fundiam tecido e carne. O caso ganhou contornos oficiais quando o açougueiro Haroldo Bastos encontrou seu estabelecimento na rua Coronel Lisboa, violado de maneira sobrenatural. 12 carneiros pendurados pelos tendões no teto, formando um pentagrama perfeito. No chão, pegadas que começavam humanas e gradualmente se transformavam em patas caninas. Nas paredes, escritas com sangue, que os peritos jamais conseguiram identificar completamente. A fome do lobo é eterna. Os arquivos do DOPS registravam 47 ocorrências relacionadas entre maio e agosto, todas arquivadas como ataques de animais selvagens. Mas o jornalista Carlos Mendonça, do extinto Diário da Noite, conectou os pontos em sua reportagem proibida. Não era um psicopata, nem um animal comum. As testemunhas descreviam algo que andava como homem, mas cheirava como cadáver e tinha olhos que brilhavam no escuro, como os de um jacaré. O ápice veio quando enfermeiros do Mandaki começaram a relatar mudanças físicas no paciente Carlos Alberto. Seus dentes caninos alongavam-se visivelmente a cada noite. Sua pele desenvolvia manchas de pelo grosso e durante seus surtos ele falava fluentemente em latim arcaico e alemão, línguas que nunca estudara. A última anotação no prontuário antes do desaparecimento em massa dizia: o sujeito L7 apresentou transformação parcial durante exame físico. Recomendo transferência imediata para o complexo alfa antes da próxima lua cheia. Carlos Alberto da Silva, 32 anos, chegou ao Hospital Mandaki em 3 de julho de 1977, encontrado nu e ensanguentado nos limites do Parque da Cantareira. Seu prontuário médico, parcialmente destruído em 2019, revelava anomalias que desafiavam a biologia humana. Temperatura corporal regular de 45 graus, sem danos neurológicos, regeneração celular acelerada, feridas profundas cicatrizando em questão de minutos, e pupilas que se dilatavam e contraíam independentemente da luz, como as de um felino noturno. O Dr. Álvaro Costa, psiquiatra-chefe, registrou em seu diário particular: o paciente recusa qualquer alimento que não seja carne crua, preferencialmente fígado. Durante os episódios de crise, sua voz assume timbres diferentes. Fala fluentemente em latim medieval e alemão arcaico, línguas que confirmamos ele nunca ter estudado. O mais perturbador são os cálculos lunares que risca nas paredes, previsões precisas de fases da Lua até 1985. Nas paredes de sua cela, Carlos gravou com suas próprias unhas, que cresciam anormalmente rápido, uma frase repetida centenas de vezes: Tempus luporum apropinquat. O tempo dos lobos se aproxima. Os enfermeiros relatavam fenômenos inexplicáveis que desafiavam qualquer lógica. Odores fétidos de carne em decomposição, emanando do quarto vazio. Espelhos que embaçavam instantaneamente quando ele passava por eles.
e o relógio da recepção, que parava diariamente às 3h17, horário exato em que, 3 anos antes, um grupo de 5 crianças desaparecera, sem deixar vestígios no mesmo parque onde Carlos foi encontrado. Em 20 de julho, uma enfermeira encontrou sob a cama de Carlos um diário clandestino com páginas e páginas de escritas compulsivas. Na entrada mais perturbadora, datada de 30 de junho, antes de sua internação, lia-se: "Eles me deram o soro L7 na cela subterrânea. À noite me soltam para caçar os indesejáveis. Não sou o primeiro. Há outros mais velhos, dos tempos do Dr. Mengele. Quando a lua estiver cheia, eu serei livre." A última página continha um mapa detalhado dos túneis abaixo do hospital, com 7 celas marcadas de L1 a L7. Na semana que antecedeu o eclipse lunar total de 31 de julho, o Hospital Mandak transformou-se em um palco de eventos cada vez mais aterrorizantes. Os sistemas de intercomunicadores, mesmo desligados, transmitiam vozes sussurrantes em latim e alemão, sempre frases extraídas de rituais medievais de licantropia. Manchas de sangue fresco apareciam nos corredores durante a madrugada e desapareciam misteriosamente antes da equipe de limpeza chegar. Pacientes da ala psiquiátrica, sem contato entre si, começaram a relatar sonhos idênticos. Um lobo antropomórfico, com olhos vermelhos, que os chamava para os túneis subterrâneos. "Ele me mostrou 7 covas abertas no cemitério", disse um paciente em estado catatônico. "3 já estão ocupadas", completou outro sem conhecer o primeiro relato. O ápice da tensão ocorreu quando a enfermeira-chefe Isabel Teixeira encontrou o diário completo de Carlos Alberto, escondido atrás de um armário de medicamentos. Nas páginas finais, datadas de 29 de julho, uma revelação chocante. O eclipse não é o fim, mas o começo. O soro L7 foi testado em 7 sujeitos antes de mim. L1 foi um órfão em 1945. L3 era um soldado em 1962. Nós somos os cães de guarda da noite, criados para caçar inimigos do regime. Mas na lua de sangue, nos libertaremos. Na noite de 30 de julho, um fenômeno inexplicável ocorreu. Todos os animais num raio de 5 quilômetros do hospital entraram em silêncio absoluto. Sensores do Instituto Astronômico registraram uma poderosa interferência eletromagnética vinda diretamente do subsolo do Mandaki. Às 3h17 da madrugada, o telefone da recepção tocou sozinho. Quando a atendente respondeu, ouviu apenas uma respiração ofegante seguida da frase: "Amanhã, quando a lua sangrar, vocês finalmente verão quem realmente somos." A linha caiu, deixando um último som. O ruído distinto de unhas crescendo rapidamente contra o receptor. 31 de julho de 1977. O dia do eclipse lunar total começou com um silêncio anormal no Hospital Mandak. Às 22h47, quando a lua começou a escurecer, todas as luzes do hospital se apagaram simultaneamente. Os geradores de emergência falharam inexplicavelmente. Nas filmagens de segurança recuperadas anos depois, é possível ver os 7 pacientes da ala psiquiátrica, cujos registros foram posteriormente apagados, rompendo suas celas ao mesmo tempo, como se coordenados por uma mente coletiva. Carlos Alberto, no centro do corredor principal, teve sua transformação registrada em película de 35mm. Sua mandíbula alongou-se com estalos ossudos audíveis. Garras negras irromperam de seus dedos, com som de metal sendo afiado, e pelos cinzentos,
descobriram seu corpo em questão de segundos. Seus olhos, capturados em um fotograma raro, refletiam a luz como os de um animal, amarelos e com pupilas verticais dilatadas. Quando os sistemas voltaram parcialmente, a cena era de caos absoluto. Portas de aço retorcidas como papel alumínio, marcas de patas ensanguentadas, formando círculos perfeitos no chão do corredor principal, e 3 funcionários desaparecidos sem deixar vestígios, exceto por seus uniformes, encontrados intactos, mas cobertos por uma substância negra e viscosa que os químicos nunca conseguiram identificar. A última imagem clara mostra Carlos no telhado do hospital, segurando o crucifixo da capela, que derretia como plástico em suas mãos peludas, antes de pular em direção aos túneis subterrâneos. Uma queda de 40 metros, da qual nenhum corpo foi recuperado. Testemunhas na cantareira relataram ter visto 7 figuras correndo em 4 patas em direção ao cemitério do Araçá, onde 3 covas antigas foram violadas naquela mesma noite. Uma guarda noturna jurou ter ouvido uma voz sussurrar em alemão: "Drei Gräber sind noch frei." 3 covas ainda estão vazias. Nos dias seguintes, documentos sigilosos do DOI-CODE mencionam uma Operação Lycos para conter incidente biológico. Relatórios desclassificados em 2019 revelam que 7 caixões de chumbo foram transportados para um complexo militar em Brasília naquela madrugada. Um dos soldados envolvidos escreveu em seu diário: "Eles nos ordenaram atirar com balas de prata. Nunca esquecerei o som que um deles fez quando atingimos seu coração." O caso foi oficialmente encerrado como histeria coletiva induzida por estresse climático, mas documentos vazados em 2019 revelaram a terrível verdade sobre a Operação Lycos, uma continuidade brasileira dos experimentos nazistas com licantropia induzida, iniciada pelo médico alemão Ernst Vogel, ex-colaborador de Josef Mengele. Os arquivos detalham 7 fases de testes entre 1945 e 1977, usando desde órfãos até presos políticos como cobaias. Em 2023, Urban Explorers que adentraram os túneis selados abaixo do Mandaki encontraram coleiras de prata com mecanismos de choque ainda funcionais, frascos do soro L7 parcialmente intactos, que análises mostraram conter uma mistura de hormônios pineais humanos e DNA de lobo-guará, e um gravador de bobina com a última mensagem de Carlos Alberto: "Eles nos criaram para caçar dissidentes à noite. Eu era apenas o L7, mas há outros, mais velhos, dos tempos em que o médico alemão ainda trabalhava aqui. Quando a lua sangrar de novo em 2026, voltaremos em número maior." A descoberta mais perturbadora foi encontrada na cela marcada como L1, um mural detalhando com precisão astronômica todos os eclipses lunares até 2040, com o de 12 de agosto de 2026, especialmente destacado em vermelho. Ao lado, uma lista com 7 nomes, 3 riscados e 4 ainda legíveis, todos pertencentes a crianças desaparecidas na região entre 1974 e 1976. Em janeiro de 2024, o desaparecimento de um ciclista na Cantareira chocou a cidade. Sua GoPro foi encontrada uma semana depois, com os últimos minutos de gravação, mostrando sombras se movendo entre as árvores em velocidades impossíveis para qualquer animal conhecido. O último quadro congelado da filmagem mostra entre os galhos um par de olhos amarelos brilhantes, e logo abaixo uma figura humana indistinta
com garras claramente visíveis nas mãos que se agarravam ao tronco. O relatório policial final, curiosamente, foi arquivado sob o código L8 e na noite de 12 de fevereiro de 2024, enquanto a lua estava cheia, os sensores sísmicos da USP registraram movimentos incomuns nos túneis abaixo do antigo Hospital Mandaque, como se algo grande estivesse se arrastando para a superfície. Quando a equipe de investigação chegou ao local, encontrou apenas uma mensagem fresca riscada na parede do túnel de acesso. Faltam apenas 894 dias. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,